Olá a todos e todas, bem-vindo ao nosso curso Preparatório Concurso para Professor de Educação Básica, o PEB-1 do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Fernando Franzói, mestre em Ciências Sociais, doutorando em Demografia e também eu sou um educador popular, especialmente nas áreas de educação de jovens e adultos e na formação de professores. Nesta aula, nós vamos trabalhar o texto de João Vanderlei Geraldi, Linguagem e Ensino, Exercícios de Militância e Divulgação. Nessa obra, veremos que o autor toma uma posição militante em defesa de uma educação de qualidade para superar desigualdades sociais. Vamos ao tema. Essa obra é uma coletânea de escritos produzidos entre os anos 91 e 94, que tem como tema central a linguagem e o ensino da linguagem. Destinado a quem? A você, professor, a você, professora, buscando, como nós já mencionamos, uma excelência no ensino da língua materna e também da escrita. O autor tem um ponto de vista. Qual é esse ponto de vista do Geraldi? É ele ser um militante como professor universitário engajado em projetos de formação. Ou seja, assim como Paulo Freire, ele revela uma coerência entre aquilo que ele teoriza e o que pratica. E isto, como o nosso grande educador mencionou, é uma opção política em favor daqueles que são marginalizados em uma determinada sociedade, no caso, a sociedade brasileira. Essa obra é dividida em 3 partes. A primeira parte sobre o ensino da língua materna. A segunda sobre a leitura. E a terceira, o trabalho sobre textos produzidos por alunos. Nesta aula, nós vamos nos dedicar à primeira parte, ao ensino da língua materna, fundamental para os demais processos de aprendizagem dos alunos na escola. Primeira parte, sobre o ensino da língua materna. O primeiro ponto a destacar é o ensino e as diferentes instâncias de uso da linguagem. Aqui já no título, o autor coloca uma informação bastante importante que você deve levar em conta no seu estudo para o concurso, que existem diferentes instâncias no uso da linguagem. E veremos quais são as principais diferenças e também as principais aplicações desse conceito da instância na linguagem. O primeiro ponto a destacar é que a língua e a linguagem se constituem e também constituem processos interlocutivos que ocorrem no interior das instâncias sociais. E você me pergunta, o que são as instâncias sociais? São as instituições com sua multiplicidade e diversidade em uma dada formação social. Por exemplo, a escola, a instituição religiosa, o Estado, a comunidade, o grupo social, o grupo específico, ou também o gueto. Todas essas são formações que se identificam com esse conceito de instância social. Por que isso é importante? É porque na instância social é que se processam as interlocuções, ou seja, as conversações, as falas, as discussões, as produções orais escritas e assim por diante. Um primeiro conceito é o conceito de língua. A língua, ela não é dada. A língua é um produto da própria história. Além de ser produto, a língua também cria condições para se produzir a história. Por meio da língua, nós expressamos a realidade e também as nossas intencionalidades de mudança ou não dessa mesma realidade. A língua é marcada, isso é um ponto muito importante para você destacar aí no seu estudo. A língua é marcada pelo quê? Pelos usos e pelos espaços sociais destes usos. Ou seja, o uso da língua e também, como nós já mencionamos, a instância onde essa língua é veiculada, onde ela é enunciada. Portanto,
Qual é a primeira implicação para o ensino da língua materna? A primeira implicação é que a língua nunca, jamais pode ser ensinada como algo pronto, acabado e fechado em si mesmo. A língua é um sistema aberto, que possibilita inovações, que possibilita alterações na sua produção e na sua historicidade. Bom, agora destacando o que tem a ver a importância da língua com a escola. Como nós já mencionamos, Geraldi se preocupa com o ensino da língua e da linguagem, da língua escrita na escola. Bom, a escola é o espaço onde se dá a linguagem, mas essa preocupação com a linguagem não resulta da existência da escola. Porque a própria escola surgiu para dar conta de uma utilização da linguagem, especialmente, como nós vamos ver, pelas classes dominantes. E aí o autor situa a aprendizagem da linguagem que convence, a linguagem com seu efeito persuasivo, a linguagem que enuncia um sistema político, um sistema de dominação social. E essa realidade da linguagem atravessa os séculos, desde a linguagem dos mágicos, dos sacerdotes, dos reis, dos imperadores, dos presidentes e assim por diante, daqueles que dominam dos senhores feudais, dos capitalistas, dos senhores escravagistas que dominam uma determinada sociedade, e essa produção da linguagem se dá, portanto, dentro dessa instância ou desse conjunto de instâncias sociais. Vejamos que a linguagem se tornou uma necessidade das classes dominantes para exercerem o seu poder de convencimento, o seu poder de persuasão, a veiculação das suas ideologias. Isso é muito importante e essa noção fundamenta a perspectiva do autor Geraldi. Isso você não deve esquecer também que é uma das grandes explicações e uma das grandes teses desse autor na obra, né, de que a linguagem ela resulta de uma necessidade e também ela produz necessidades em relação à classe dominante numa determinada sociedade, uma formação social. Comênios, que é um grande autor na área da educação, do período da Idade Moderna, ele afirma que a escola pode ser, enfim, um contraponto a essa dominação. O que significa isso? A escola é o local onde se dá a relação do aluno com um saber universal, com um saber historicamente acumulado. A escola e essa universalidade, essa representação que a escola tem de todo o conhecimento universal, poderia se contrapor a esse discurso dominante. Porque esse discurso dominante, ele é possuído, ele é produzido, ele é dominado por essas classes, também chamadas classes dominantes, as classes que exercem um poder, que exercem uma exploração sobre as demais classes sociais. E como nós já vimos, nós já mencionamos, essas classes dominantes veiculam as suas ideologias por meio da linguagem. Para Comênios, a linguagem possui uma outra finalidade a ser buscada. Qual é? Na escola. A linguagem é a chave para a busca de conhecimentos diferentes. A linguagem é a chave para o acesso à cultura universal. Desse modo, a linguagem poderia contribuir para questionar, para se contrapor ao discurso, à ideologia dominante. Para Comênios, o objetivo da escola é, portanto, a transmissão desses conhecimentos e também uma das suas funções é possibilitar que as pessoas, os alunos, os jovens, os adultos, tenham acesso ao saber historicamente acumulado, à cultura universal, como nós já também ressaltamos aqui. Porém, Geraldi, ao analisar toda essa constituição da linguagem enquanto sistema de dominação, ele faz uma crítica muito forte
a essa visão instrumental da linguagem. O princípio é que a linguagem não serve apenas para o acesso a uma determinada cultura universal a qual os alunos deveriam se subordinar. Porque essa cultura universal ela é permeada, como nós já mencionamos, por uma ideologia das classes dominantes. O ensino da língua, de um modo instrumental, ele separa, ele cinge, ele divide o conteúdo como se houvessem dois momentos. Um primeiro momento em que se aprende a forma da linguagem e um segundo momento onde se aprende o conteúdo transmitido por essa linguagem. A forma em um primeiro momento e o conteúdo em um segundo momento. Grave bem essa diferenciação. No ensino tradicional, há uma cisão, há uma divisão entre um primeiro momento onde se aprende a forma, a gramática, a sintaxe, as regras ortográficas e assim por diante, e um segundo momento onde se aplicaria, onde por meio desse instrumento o aluno se apropriaria dos demais conhecimentos. Então isso representa, como você pode perceber, uma divisão, né, na escola tradicional, a qual Geraldi contesta. Então você pergunta, qual é a posição do autor? É contestar o ensino tradicional. É questionar essa divisão que a escola faz, né, que nós, professores, em nosso cotidiano, fazemos entre a forma e o conteúdo. Veremos alguns exemplos. Na relação entre a cultura popular e a cultura erudita, é aí que se dá e se manifesta muito essa cisão, essa divisão, como já foi falado. Por quê? Há uma distinção entre a cultura popular e a cultura erudita. Porque a cultura erudita é uma cultura legitimada nesse conhecimento para aqueles que dominam a linguagem, com expressões alheias ao grupo ao qual pertence. Então, quando o aluno começa a estudar, ele vai se apropriando de uma linguagem diferente daquela originária da sua família, da sua comunidade, das suas relações estabelecidas no cotidiano. A criança vai para a escola e é bombardeada, ela é ensinada a uma outra forma de linguagem, que é essa linguagem formal, uma linguagem também chamada erudita. Como vimos no ensino tradicional, há uma cisão, há uma divisão. Essa cultura que a criança traz passa a ser desprezada, passa a ser desconsiderada em função daquilo que o aluno deverá se apropriar e que certamente é alheio ao grupo social ao qual ele pertence. Mas o importante é destacar que na comunidade, na família, nas relações de vizinhança, no seu cotidiano, a criança, vamos usar aqui o exemplo de uma criança, ela produz conhecimento a partir dessa própria linguagem que ela sempre recebeu desde o início da sua vida. É uma linguagem deficitária. Por quê? É uma linguagem deficitária porque ela não reflete, ela não se apropriou ainda de todos os códigos da linguagem dominante, mas não em relação a ela mesma. Ou seja, ela não é deficitária naquele grupo social originário. Por exemplo, uma criança pequena fala palavras de uma maneira desconexa, de uma maneira informal, de uma maneira formalmente imperfeita ainda, pois ela não conhece os códigos formais, mas aquela linguagem, mesmo que seja de um bebê, ela faz sentido para aquele grupo, para aquela família, para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a vizinhança, para os parentes e assim por diante. Por quê? Porque ela comunica aquilo que produzem. Vamos utilizar um exemplo de uma linguagem, uma comunidade, onde o predominante é a cultura popular, a cultura funk. Então, aquela forma de falar, aquela forma de trabalhar a linguagem, também ela é compreensível dentro daquele grupo social. Porém, essa linguagem não é socialmente aceita em outros meios formais. Então, essa é a diferença. Ela se torna deficitária, entre aspas, em relação à linguagem formal. Mas, em si, ela não é deficitária, pois ela cumpre a sua função de comunicar algo a alguém.
em uma interação, em uma relação entre pessoas, entre subjetividades e, portanto, produz sentido, completa o sentido. Então isso é muito importante destacar aqui na visão do Geraldi, quando ele faz a crítica ao ensino formal e essa divisão entre o ensino formal e a linguagem que existe informalmente na sociedade e na comunidade. E ele chega a uma ideia muito importante. Se a escola quisesse ser bem-sucedida em uma direção diferente daquela que hoje ela é bem-sucedida, ou seja, uma escola voltada, segundo Geraldi, para os interesses da classe dominante, para a discriminação, né, para a segregação, ela poderia, para ser bem-sucedido no campo social, promover uma diversidade, estar aberta à acolhida de uma diversidade maior das interações. Isso significa o quê? Trazer para a escola essas linguagens produzidas no contexto, no entorno da escola. Por exemplo, trazer a linguagem da criança, a linguagem funk, né, a linguagem popular, o cordel, as manifestações populares, né, e também tudo aquilo que não é pertencente ao ensino formal. Então, se a escola quer ser diferente, muito se fala hoje, né, em mudança da escola, em mudança da educação, em mais direitos. Então, se a escola quer ser transformada, um dos primeiros passos é a própria escola acolher essa realidade que a circunda. E nessa realidade, aqui o nosso foco é a questão da linguagem da língua materna, essa realidade é permeada por línguas maternas. Né? Acho que isso é um conceito que você vai gravar bem e com certeza vai cair uma questão nesse concurso, né, do PEB 1 em relação à linguagem e os seus contextos, a linguagem e a diversidade e como os usos sociais da linguagem podem ser trazidos para o contexto, para o cotidiano escolar. Ou seja, rompendo essa divisão, né, suprimindo essa divisão entre a escola e a comunidade, entre a educação e a sociedade, entre o formal e o informal, entre o erudito e o popular. Isso você deve gravar bem aí nos seus estudos para poder refletir sobre o papel da escola nesse contexto. Nesse ponto, Geraldi se questiona. Então, o que é significativo no ensino da língua materna? Esse é o nosso foco. O ensino da língua materna na primeira parte da obra do Geraldi. O que é significativo não é a linguagem enquanto instrumento para acessar outros conhecimentos, como o Comênios havia mencionado. Não é esse instrumento, mas sim aquilo que está enraizado, ancorado em conhecimentos anteriores. O que significa? É aquilo que o aluno traz, né? Aquilo que ele porta, aquilo que ele contribui no processo escolar, ou seja, as suas múltiplas linguagens, a sua diversidade. E veja bem que essa diversidade é construída, e aqui tem um conceito fundamental. Nós vimos que a linguagem se dá, ela é constituída em processos de interlocução. Não existe uma fala solitária. Toda fala ela é social. Aqui em nosso curso online, nós estabelecemos uma interação porque você está estudando esse conteúdo. Então, existe uma interação chamada à distância, mas ela é uma interlocução. Existe, então, um processo, e o que o Geraldi destaca? Que existem inúmeros processos de interlocução que ocorrem antes da criança ingressar na sala de aula, na escola. E também, tratando, por exemplo, da educação de jovens e adultos, o adulto, o jovem, já passou por diversos processos de interlocução que ele traz. E essas interlocuções continuam existindo. Usando uma analogia, continuam povoando a mente desse aluno fora da escola. E muitas vezes, e aí que nós educadores
de certa forma, falhamos é não compreender que esses processos de interlocução têm um peso, né? É difícil admitir isso, muitas vezes maior do que a própria escola na vida desse aluno, na vida desse jovem adulto. Né? Como eu falei, é difícil nós admitirmos que o mundo exterior, aquela vivência que ele tem fora da escola, seja mais significativa do que propriamente os conteúdos que ele venha a absorver, a se apropriar dentro de uma educação, especialmente quando essa educação é muito marcada pelo ensino tradicional. Não é? Então aí você fica para a sua reflexão também, né, sobre essa questão do processo interlocutivo, né, que existe anterior. Né, não existe uma criança, né, que venha à escola como um papel em branco, né, onde o professor vai escrever um livro. Essa é uma visão mitificadora. Não existe isso. Né? Não existe uma criança que seja um copo vazio ou meio cheio, ao qual o professor vai despejar o conteúdo restante. Né? A criança traz processos vitais, processos significativos experimentados no período anterior ao seu ingresso no mundo escolar. E assim também o jovem adulto, né, que mesmo que ele tenha passado por processos escolares, existe também uma outra interação significativa que ele produziu ao longo da sua trajetória. Então esse aqui é um ponto, né, que está destacado aqui, muito importante para entender o que é de fato significativo. E isso nos ajuda tanto para o estudo em relação ao concurso, mas também para você que é docente, na sua prática em sala de aula, refletir sobre essa questão, especialmente se você trabalha com a língua portuguesa, se trabalha com as linguagens e suas múltiplas expressões. Vamos a um ponto agora muito importante. A visão da linguagem. Aqui, para fixar alguns conceitos, Geraldo coloca uma definição. O que é a linguagem? Ele vai dizer o que ela não é. A linguagem não é um repertório pronto e acabado. Muito menos um conjunto de regrinhas, né, de normas, que a criança precisaria se apropriar de uma maneira automatizada para aplicar em diversas situações dentro daquele universo restrito da escola. Então, isso não é a definição, essa não é a definição da linguagem. A linguagem é, por definição, como nessa linha que o autor coloca, é uma interação com aquilo que é externo a esse aluno. Não que vá substituir uma educação formal pela educação informal, mas para fazer da linguagem informal um recurso didático. Não é ausência de método, é utilizar o método propiciando que as linguagens informais sejam também trabalhadas no contexto da sala de aula. Porque poderia cair no risco, ou na ideia, muito corrente em alguns lugares, de que bastaria abrir-se a escola a essas múltiplas linguagens populares, digamos assim, e isolar ou desprezar o ensino formal. Não se trata disso. Trata-se de combinar o ensino formal com os elementos advindos dessas experiências anteriores. Por quê? Porque o próprio conceito da linguagem é processo de interlocução, processo de interação, de interatividade entre sujeitos diferentes. É isso que precisa ser destacado. Bom, e qual é a finalidade? Aqui, Geraldo remonta ao Paulo Freire, né? Nosso grande mestre. É a passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. É a passagem do senso comum, de conhecimentos ingênuos, ao longo do processo da escolaridade, para que ele possa sistematizar esses conhecimentos em um campo formal. Ou seja, organizar todos aqueles saberes que ele já possui e os saberes adquiridos na relação com a cultura universal a este universo, ao seu acúmulo pessoal dentro do processo educativo. O que é importante destacar
é que essa interatividade ocorre durante todo o processo educacional, durante toda a vida escolar. Não existe um momento em que se dá essa passagem de um conhecimento ingênuo para a consciência crítica. Não, isso é um processo que vai ao longo de toda a vida. Bom, um segundo ponto, nós falamos das instâncias e como que a linguagem é aplicada nas diversas instâncias. E vimos que é importante considerar que o aluno pertence ou ele interage com diversas instâncias ou instituições complexas em sua realidade, especialmente quando ele está na relação com a escola, dentro e fora da escola, antes de ingressar na escola e durante todo o processo escolar. Mas, como que a gente passa agora para compreender o ensino da unidade em uma diversidade linguística, né? O ensino linguístico na unidade e na diversidade. Bom, Geraldo destaca que para isso temos que nos referir a dois conceitos. Primeiro, a concepção de linguagem e segundo, as variedades linguísticas. Aqui ele vai retomar alguns conceitos já trabalhados. Eu vou destacar para vocês o que é mais importante aqui para o seu estudo. Qual que é a tese central do Geraldo? Ele retoma um conceito já trabalhado no primeiro tópico, que é a língua materna, para seu ensino e aprendizagem, não deve jamais ser tratada como algo pronto e acabado. Como se existisse isso. Não existe nada pronto, nada acabado. Como o próprio Paulo Freire diz, nós somos seres humanos porque somos inacabados. Então aqui ele utiliza esse conceito bastante relevante. E também tem que combater essa ideia de que o aluno precisa se apropriar, aprender para se apropriar de uma linguagem como se fosse um bloco de conhecimento, né? Como se fosse um conteúdo a ser recebido, um pacote. Não, isso não existe. E Geraldo reforça essa ideia. Qual que é a tese central? Bom, primeiro, não existe uma linguagem pronta e acabada. Então, o que existe? É uma linguagem em uso, uma linguagem que se usa. E, neste próprio uso, nós aprendemos a linguagem. Então, esse é um ponto fundamental, é a tese central do Geraldo. Como se dá um ensino na escola tradicional? São monólogos. O professor fala, o aluno escuta. O professor dita, o aluno copia. O professor manda, o aluno obedece. E este é um principal obstáculo do sistema escolar de reprodução à eficiência do próprio sistema. Essa ideia de monólogo, essa ideia de que existe uma língua fechada e acabada. E é aí que surgem os problemas escolares. Qual o papel da escola? O papel da escola tradicional é inculcar valores da classe dominante sobre uma outra, e isso é que torna, né, o ensino da língua um problema. Porque não se considera, aí que está a chave, que já vimos ali no primeiro tópico, não se considera a linguagem vinda da própria realidade desse aluno. Bom, o que é importante considerar? Que qualquer falante, numa sociedade, vive já essas experiências da linguagem, em cada época, em função da constituição da sua própria sociedade. Qual que é o fato? Que nós obedecemos regras em função das instituições no interior das quais nós falamos. Por exemplo, aí em sua casa, na sala de jantar, ninguém precisa levantar a mão para pedir a palavra, ou para pedir que lhe passe o sal, por exemplo, né, para temperar a salada. Mas já numa assembleia ou numa reunião formal, é preciso levantar a mão para pedir a palavra e ter aquela paciência de aguardar até que a sua fala seja propiciada, que você possa falar. Então, o que o aluno traz para dentro da sala de aula? Né? Ele traz essas diferentes instâncias. E é preciso considerar que a sala de aula é uma instância pública, não é uma instância privada. É o espaço público onde se dão essas interlocuções entre o erudito e o popular. Bom, os alunos também, outro destaque, eles frequentam outros espaços não como locutores, mas também como interlocutores.
Eles compreendem no seu meio as falas, mas não são falantes no espaço, por exemplo, de um culto, um show de música, né, onde há um direcionamento dessa linguagem. São compreendidas por ele, mas ele não se manifesta. Ele é um ouvinte mais do que um falante. Ele compreende, mas ele não intervém nessa realidade. Essa questão da linguagem é que pode nos ajudar a entender as indisciplinas. Por que ocorrem as indisciplinas? É porque uma coisa não bate com a outra, usando uma linguagem popular. Porque quando a criança, o jovem ou o adulto não domina a regra do uso da linguagem em situações como a sala de aula, e essas situações são determinadas por uma forma de dominação, então a sua fala é estigmatizada. Por exemplo, a fala dos manos. Numa sala de aula, geralmente essa linguagem ela é estigmatizada. Por quê? Os professores, em geral, numa escola tradicional, não respeitam a variedade linguística. E isso acaba estigmatizando o próprio sujeito detentor de uma linguagem estigmatizada. Bom, os falantes dos diferentes dialetos possuem compreensões semelhantes às produzidas pela variedade culta. Então, essa diferenciação social, ela não é tão relevante, porque tanto o falante como a classe dominante domina certos códigos, né? Porém, o que é importante ressaltar? Que muitas vezes esse aluno da classe popular compreende o mundo de uma forma que a escola não aceita, e é aí que dá a discriminação. E a escrita passa a ser usada para normatizar essa fala e para subordinar a fala da classe dominada à fala da classe dominante. O que o autor destaca? Que para os letrados, um lugar utópico em que gostariam de estar quando falam e que se imaginam ocupando quando falam. Ou seja, a linguagem é uma forma também de se posicionar no mundo e de alcançar uma outra posição social mais significativa dentro de um contexto. Então, aí acaba diferenciando o mundo dos letrados e dos iletrados. É o falar como se escreve, porque a escrita seria a língua correta. Então, aqui o autor destaca que na linguagem culta deve-se falar como se escreve, ou seja, falar de uma maneira ortograficamente correta, linguisticamente adequada, e não uma linguagem oriunda da classe popular, que essa é, portanto, estigmatizada. Veja bem, a escrita como língua correta agiria dentro do ambiente escolar como uma variedade culta sobre aquele dialeto que os falantes das classes populares dominam e através do qual são estigmatizados e impedidos de utilizar, mesmo que seja para entender a realidade em que se encontram. Aqui se produz uma grande discriminação, aqui se produz uma grande possibilidade de opressão, né, pela linguagem. E isso se dá esvaziando o sujeito da sua forma de comunicar e de compreender o mundo. Porque somente aquilo que é transmitido pela língua correta é que pode ser considerado correto. Então vejamos aqui que nesse processo, essa linguagem não popular, não erudita, a linguagem popular é uma linguagem estigmatizada e, portanto, incorreta. Bom, o autor também fala de uma construção de um novo modo de ensinar e aprender a língua portuguesa, com 3 atividades: a prática de leitura de texto, a produção de textos e a prática da análise linguística, que nós veremos em nosso próximo módulo a respeito da obra do Geraldi. Até lá.